Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Olá. Ela sorriu como se nada tivesse acontecido. Estou vendo, é você ou não é você? Não a estou reconhecendo, você mudou muito. O que eu reconheci? Você não mudou. Cassie não estava de bom humor. Ela queria ir para o inferno, não queria ver ou ouvir esse homem. Seu maior medo era que as lembranças que a machucavam não voltassem. Você parece estranhamente antipático. Seu filho ou uma babá de meio período? Tony acenou com a cabeça para o carrinho de bebê que Cassie havia trazido para o filho dormir. É meu. Disse a garota com confiança. Tenho que ir, estou com pressa. Espere por mim. Tony agarrou a mão dela, mas Cassie a afastou. De quem é esse bebê? Tony olhou para ela incrédulo. Eu já disse, é meu bebê. Você não entendeu da primeira vez. Mas ele tem um pai. Tony contestou. Eu só me lembro de seu pai vindo me ver e me dizendo que você estava grávida, mas eu não acreditei nele. Então o bebê é meu? Cassie estava com raiva e queria dizer tudo o que estava pensando sobre Tony durante todo esse tempo. O quanto estava magoada. Mas, naquele momento, Joe, com quem Cassie havia se encontrado do lado de fora da loja de doces, se aproximou dela. Ele viu que a menina estava sendo segurada por Tony e, quando se aproximou deles, ouviu a pergunta de Tony. Joe pegou o carrinho de bebê e disse: Este é meu filho. Havia confiança na voz do menino. Naquele momento, Cassie olhou com surpresa para sua amiga do ensino médio, que esteve ao seu lado durante todo esse tempo e a apoiou nos momentos difíceis. E até hoje ela compartilha férias com ela todos os meses. Elas tomam chá e bolos, tiram fotos do bebê para guardar de recordação. Depois disso, Cassie escola cuidadosamente em um álbum e registra os marcos do bebê. Então, não me atrevo a retê-lo por mais tempo. Com o mesmo sorriso, Tony disse e correu de volta para seus amigos. Ele pensou que isso significava que Cassie havia encontrado um substituto para ele muito rapidamente. E então ele estava certo em não acreditar. Joe levou o carrinho de bebê para longe e Cassie caminhou ao lado dele, em silêncio. Ela ainda estava pensando no encontro inesperado enquanto se afastavam da cafeteria. Cassie parou e olhou para Joe. Muito obrigada, ela exalou. Ela exalou. Você esteve ao meu lado em um momento tão bom. Não tem de quê. Você sabe que sempre fico feliz em ajudá-la. De repente, Cassie abraçou Joe e lhe deu um beijo no rosto. Ela estava muito feliz por ele estar sempre ao seu lado. E o bolo agora? Perguntou Cassie. Claro, comprei um presentinho para o Rocky. Comprei uma touca de banho para ele. É tão bonitinho. Obrigada. Obrigada por isso. Mas acho que ele não conseguirá nadar de touca por mais 4 meses. Bem, ele terá de esperar um pouco. Cassie pegou a mão de Joe e eles foram até a loja de doces. Ela se sentiu tão calma. Era a sensação que ela sempre tinha quando Joe estava por perto. Sim, vou chamá-lo de Rocky, em homenagem ao meu pai. Ele é um bom menino. Enquanto eu passava nos exames, ele preparou tudo, já comprou um berço, organizou o quarto do bebê. Eu tenho o melhor pai do mundo. Você só pode sonhar em ter um. É verdade. Você estava com medo. Você tem um ótimo pai. Eu também gostaria de ter um pai. Oh, bem, tanto faz. Como está se sentindo? Perguntou Joe, parado timidamente ao lado da janela. Ele sempre gostou de Cassie, mas tinha medo de demonstrar seus sentimentos. Quando soube da gravidez, ficou muito chateado, mas não deixou de se comunicar com a garota, pelo contrário, ajudou-a nos estudos, de modo que ela se formou no ensino médio com louvor. Ela não está mal agora. Dizem que receberei alta em alguns dias. Joe, eu queria lhe agradecer. Cassie era muito grata a Joe, que ficava com ela à tarde e ajudava a escrever seus trabalhos durante o ano letivo.
Lucy circulou pela sala. Então os vasos comem aqui? Murmurou a garota em um tom descontente. Bem, pelo menos eles teriam colocado um vaso aqui. Oh, que horror! Eles sabem que uma mulher em trabalho de parto vai receber convidados com flores. Vou chamar uma enfermeira e perguntar se há um vaso. Lucy saiu para o corredor em busca de uma enfermeira. O que posso fazer para agradecê-la por sua ajuda? Perguntou Cassie. Você fez muito por mim. E não apenas na escola. Você me apoiou em um momento de necessidade, quando eu precisava. Agora serei sempre grata a você. Eu não preciso de nada. Eu queria ajudá-lo. Posso ir visitá-lo nos fins de semana? Se precisar de minha ajuda. Joe, ainda parado no mesmo lugar, suas bochechas ficaram escarlates em um círculo. Claro, é sempre bom vê-lo, especialmente agora. Joe sorriu pela primeira vez. Desde aquela manhã, ele vinha pensando em como dizer a Cassie que queria continuar vindo visitá-los e ajudar a garota. Ele gostava muito dela, mas tinha medo de confessar seus sentimentos a ela, e também não tinha pressa em mostrar sua verdadeira atitude, para não estressar Cassie, que já lhe dissera muitas vezes que sempre se decepcionava com as pessoas. A garota, no calor do momento, chegou a gritar que o relacionamento não era mais para ela. Agora Cassie tinha uma vida completamente diferente. Quando ela trouxe para casa um pequeno pacote e o colocou no berço, seu pai chorou de emoção. A menina não esperava que seu pai forte e masculino ficasse tão aliviado. Enquanto estavam na maternidade, ele mesmo havia comprado e montado o berço. Cassie não esperava que seu pai fosse tão compreensivo com todos os detalhes e que comprasse o colchão e a roupa de cama certos para o berço. Tudo havia sido feito com tanto carinho. Que garotinho! Rock olhou para seu neto e ele se parece muito comigo. Não consigo acreditar que ele já é avô. Ainda não consigo acreditar que também sou mamãe. Às vezes, parece que isso não está acontecendo comigo. Muito obrigada a você. Se não fosse por você e seu apoio, eu não teria conseguido. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Você está se saindo muito bem. Rock elogiou a filha. Sabe, eu estava muito preocupado com sua ida à escola. Quero dizer, era isso que sua mãe queria. E eu fiz tudo o que podia para garantir que você conseguisse. Rock abraçou a filha. Ele se sentiu muito feliz naquele momento, embora não esperasse se tornar avô tão cedo. E agora havia mais problemas. Ele decidiu que faria tudo o que pudesse para garantir que sua filha e seu neto nunca precisassem de nada. Eles eram agora seu principal objetivo na vida. O pai de Cassie havia conseguido uma promoção no trabalho. Agora ele tinha que trabalhar ainda mais, mas o salário era bom. Ele saía às 7 horas e voltava por volta das 21 horas. Muito cansativo. Cassie estava aprendendo a ser mãe, nem sempre era perfeita, mas ela tentava. Ela cumpria os horários das crianças, tinha tempo para limpar um pouco a casa, preparava as refeições para que o pai pudesse descansar logo após o trabalho. Quando o pai tinha dias de folga, ele levava o neto para passear no carrinho de bebê. Durante esse tempo, Cassie descansava ou tinha a chance de dormir um pouco. Ela se orgulhava de ter um pai assim. Ele era atencioso e carinhoso. Todos os dias, Cassie ia com o bebê ao parque para passear e dormir ao ar livre, porque o bebê era sua prioridade. Por isso, ela se levantava muito mais cedo, fazia todas as suas tarefas para poder passear na hora da alimentação. Enquanto Rock dormia, ela lia um livro. O parque ficava perto de casa. Já era verão lá fora. Quando Rock tinha 3 meses de idade, a menina foi com ele à confeitaria para comprar um bolo. Todo mês ele comprava um bolo, era sua tradição pessoal. Ela saiu com o carrinho de bebê, dirigiu-se ao parque da loja e, ao passar pela cafeteria do terraço de verão, seu nome foi chamado. Cassie ficou arrepiada naquele momento. Ela reconheceu a voz, mas se recusou a acreditar no que estava acontecendo. Era Tony, o mesmo Tony que havia se tornado o maior sofrimento de sua vida. Por quanto tempo ela havia tentado esquecê-lo?
chorando em seu travesseiro à noite sem que ninguém a visse. Isso doía. Foi uma traição que ela aceitou muito mal. No 5º mês de gravidez, ela entrou em uma depressão muito grave. Eram as férias de inverno, quando todos iam para casa. Quando morava na residência, sua Lucy estava lá para evitar que ela ficasse triste e pensasse em Tony. Ela também passava muito tempo com Joe. Mas durante as férias de inverno, ela ia para a casa de seu pai. Ele não tinha nenhum dia de folga, então a garota era obrigada a passar muito tempo sozinha. As lembranças voltaram à sua mente. E então ela começou a se preocupar muito. Ela quase não comia, não saía para lugar nenhum. Sua saúde se deteriorou e ela foi para o hospital com a ameaça de parto prematuro. Foi durante esse período que ela teve tempo suficiente para reavaliar seus valores. Percebeu que a coisa mais preciosa e valiosa de sua vida era seu bebê. Quando estava com medo de perdê-lo, ela se esqueceu do Tony. Daquele momento em diante, ela nunca mais pensou nele. Era costume colocar o nome do meio do pai na certidão de nascimento. A escolha foi de Cassie. Brock não se importou com isso. E agora, quando eles se encontraram na rua, ela decidiu imediatamente que não falaria com o homem. A menina apertou a alça, o carrinho de bebê queria ir agora, mas era tarde demais. Tony correu para o lado dela e pegou sua mão. Cassie ficou feliz e correu para o dormitório, que ficava do outro lado da rua da escola. Quando Cassie entrou no quarto, ficou horrorizada. Havia um caos e uma desordem inacreditáveis por toda parte. Aparentemente, Lucy havia se esquecido completamente de limpar o que havia feito. Quando moravam juntas, ela limpava um pouco, mas agora havia parado. Cassie começou a fazer a faxina. No momento em que estava guardando a louça, a porta se abriu. Lucy, atônita, parou na porta, sem esperar ver a amiga. Cassie. Lucy correu para ela e a abraçou. Você veio me visitar? Estou muito feliz em vê-la. Esses dias sem você, eu não sabia o que fazer ou o que pensar. Até fiquei deprimida. Estou muito feliz. Por que você voltou tão cedo da aula? Já deveria ter havido 3 palestras até agora. Cassie ficou surpresa. Felizmente para mim, meu professor de economia tirou um dia de folga. Ele realmente não queria ir para a escola hoje. E estava de muito mau humor. E tudo correu muito bem. E você está de volta. Que sorte a sua. Então, você me aceita de volta como sua colega de quarto? Cassie acenou para sua mala, que ainda não havia arrumado. Você está falando sério? Claro que estou falando sério. Afinal, você decidiu voltar a estudar. Lucy deu um pulo de alegria. Sim. Meu pai me convenceu a não perder um ano. Sabe, ele tem razão. Vou me formar e poderei tirar minha licença maternidade. Quando o bebê tiver idade suficiente, poderei conseguir um emprego. Eu estava preocupada com você. Nem liguei para você para que não me pegasse em um momento ruim. Achei que você me ligaria se precisasse. Não tem problema. Meu pai, é claro, não ficou feliz com a notícia, mas me deu apoio. Para ser sincero, eu não estava esperando por isso. Ele geralmente é muito rígido. Mas agora seu apoio foi inestimável. Então, vamos tomar um chá. Deixe isso limpando e eu a ajudarei mais tarde. As meninas foram para a cozinha de bom humor para discutir como tinham sido os poucos dias sem a presença uma da outra. Cassie voltou a estudar e se formou com sucesso no ensino médio. Não só Lucy ficou feliz com o retorno dela, mas Joe também ficou muito chateado quando soube do período sabático. No final da primavera, era a época de exames. Cassie já estava em suas últimas semanas, mas foi responsável e passou em tudo o que lhe foi exigido com louvor. É claro que não sem a ajuda de Joe, que a ajudou em sua preparação. Eles passavam muito tempo juntos. No início, Lucy ficou ressentida com Cassie porque Joe não lhe dava atenção. Mas depois ela superou isso.
E rapazes como Joe não faziam seu tipo. Ela gostava de homens mais ousados e francos, por isso passava mais noites nos cafés das casas noturnas locais para encontrar o cara que queria. Mas ela não tinha muita sorte com os rapazes. Cassie foi aprovada em todos os exames com louvor. Ela estava programada para entregar os diplomas na festa de formatura, mas a garota foi para a maternidade. Ela sabia que era um evento muito arriscado, por isso nem sequer comprou um vestido bonito. Mas ela não ficou nem um pouco chateada. Em vez de se preparar para a noite do baile, ela estava se preparando para o parto. Cassie comprou tudo o que precisava para o bebê, e seu pai prometeu que ele mesmo cuidaria de todos os aspectos organizacionais do carrinho de bebê. Cassie deu à luz um menino saudável tarde da noite. Ele se recuperou muito rapidamente e estava indo bem. No terceiro dia, enquanto ela estava no hospital, Lucy e Joe foram visitá-la. Para visitá-la e parabenizá-la pelo nascimento de seu primogênito. Eles lhe compraram flores, frutas e um brinquedo de pelúcia. Ela ficou feliz em vê-los. Quando entraram no quarto, Lucy não conseguiu mais conter suas emoções. "Olá, jovem mãe!" declarou ela solenemente da porta. "Nós a parabenizamos e o que posso lhe desejar? É claro, saúde, menos noites sem dormir, mas também paciência. Eu nem sei o que desejar em uma ocasião como essa." Lucy riu. "Saúde para o bebê," disse Joe e entregou algumas flores a Cassie. "Muito obrigada." Cassie sorriu e ficou radiante de felicidade. Ela estava encantada com o fato de seus amigos se importarem tanto com ela. "Posso ver o bebê?" perguntou Lucy e Cassie assentiu com a cabeça. Ela se levantou e apontou para o bebê, que estava choramingando docemente debaixo do seu lado da cama. "Que garotinho fofo e atrevido, já pensou em um nome?" perguntou Lucy. "Não fique com raiva. Sei que é difícil. Comprei algumas frutas e doces para mim. Talvez eles o animem um pouco." "Obrigada." Cassie sentou-se no sofá e olhou para o relógio. Seu pai geralmente chegava em casa às 4 da tarde, mas já eram 7. Ela supôs que seu pai estava pedindo informações por algum motivo. "Você se atrasou para ir vê-lo, não foi?" "Sim, minha filha, eu não podia deixar de ir. Qualquer pai em minha situação teria feito exatamente o que eu fiz." "O que ele disse?" Cassie mal podia esperar para descobrir, ainda havia esperança em seu coração de que Tony a amava e, quando descobrisse sobre o bebê, perceberia imediatamente como estava errado. Mas o milagre não aconteceu. "Cassie, você tem que esquecer esse cara, ele está totalmente errado sobre você. Esse cara não sabe o que é ser um adulto. Tudo o que ele sabe fazer é ser malvado e atrevido. A única coisa que eu não entendo é o que você vê nele. Mas não vou ficar esperando por uma resposta. Vamos deixar isso para trás e começar nossas vidas com uma lousa limpa", acrescentou Rocky. Naquele momento, Cassie se deu conta de tudo. Ela concordou com seu pai. Era inútil esperar qualquer coisa de um homem que passará a vida inteira sentado no pescoço dos pais. Além disso, Tony nunca havia assumido a responsabilidade por sua própria vida e não ia se preocupar com uma criança, muito menos com uma menina. Cassie era desagradável, mas ele decidiu que faria o possível para superar essa fase e seguir em frente com sua vida. Ela agora tinha um sentido para sua vida, que era o filho que estava para nascer. "Filha, o que tenho pensado é o seguinte: você é um pouco jovem. Não tem muito tempo para estudar. Você deveria se formar, passar nos exames e depois entrar em trabalho de parto. Assim, você não perderá tempo. Imagine um ano inteiro e depois nascerá uma neta ou um neto. Você terá de cuidar do bebê. O tempo passará e você não terá tempo para estudar. Ouça, meu velho, você precisa terminar os estudos não só para o seu próprio bem, mas também para o bem do bebê." Cassie ouviu o pai em silêncio, mas não concordou com ele. "Como antes, para estudar, mas eles ainda verão minha barriga, que estou grávida, e rirão de mim. E deixe-os rir. Você vai se formar. Então todos irão embora.
Ninguém se lembrará, acredite em mim. Mas estará cometendo um grande erro se não der ouvidos ao seu pai. Cassie está pensando. Pai, pode me dar alguns dias? Preciso pensar em voltar para o dormitório. Quero dizer, eu já disse a Lucy que vou sair de férias. Tudo bem, querida, mas não demore muito. Cassie não conseguiu fechar os olhos a noite toda. Ela estava pensando em todas as suas opções, qual era a melhor coisa a fazer. De repente, ela decidiu que daria ouvidos ao pai. Ele sempre estava certo quando dava conselhos. À noite, a garota o informou que voltaria a estudar. Na segunda-feira de manhã, ela foi até a sala do reitor. Ele se aproximou da porta e parou. Antes de bater, ela pensou mais uma vez em sua escolha. Sim, ela estava pronta. Cassie bateu na porta. O reitor estava em sua sala. Quando Cassie lhe perguntou se ela poderia entrar, ele ficou muito animado. Cassie, por favor, entre. O reitor, que estava cuidando da papelada, ficou feliz. Quando Cassie o deixou há alguns dias, ele havia escondido o pedido de licença sabática dela na gaveta do fundo. Um pressentimento lhe dizia que a moça mudaria de ideia. E ela havia mudado. Sua intuição nunca lhe falhou. O que a traz aqui? Gostaria de lhe pedir que não me suspendesse enquanto eu estiver grávida. De qualquer forma, decidi que quero terminar meus estudos, especialmente porque o prazo me permite terminar o ano letivo e passar nos exames. Mas talvez eu não possa ir à festa de formatura. Cassie sorriu ao pensar em ter um menino em seus braços neste verão. Sentiu arrepios na pele, e parecia que isso estava esperando há muito tempo. Uma grande decisão. E, mais importante, uma decisão muito sábia. O reitor abriu a gaveta inferior de sua mesa e retirou um formulário de inscrição. É este. Ele sorriu. Sim, é meu. Cassie reconheceu imediatamente a caligrafia dele. Era um pouco irregular, diferente de sua caligrafia habitual, mas ela estava nervosa ao escrevê-la. Isso é ótimo. Você pode começar a estudar hoje ou amanhã. Você perdeu apenas alguns dias, portanto, conseguirá acompanhar o programa. Muito obrigada. Disse Rocky. Ele não disse imediatamente que era o pai de Cassie para que abrissem a porta. O homem estava preocupado que as coisas não saíssem conforme o planejado. Mas Tony estava com sono, então não questionou nada e simplesmente abriu a porta. Que tipo de conversa seria essa? Tudo bem, entre. A porta se abriu. Rocky subiu até o quarto andar. Tony já estava parado na porta com interesse, observando para ver quem era o homem. Quem é você? Perguntou Tony da porta. Sou o pai de Cassie. Vim para ter uma conversa muito séria sobre minha filha. Do que sua filha está se queixando? Não estou surpreso. Sorria, Tony. Você deveria tê-la criado melhor. Ela parece uma garotinha, mas há muitos demônios na escuridão. Não se atreva a dizer isso. Que tipo de homem é esse? O pai de Cassie estava com raiva. Sim, sou uma pessoa normal. Era apenas um interesse esportivo. Não é nada demais. Tony bocejou. Ele ainda não estava pronto para começar o dia e mentalmente pensou em ir para a cama agora. A conversa era muito chata e desinteressante para ele. Como alguém poderia discutir atitude com uma garota? Que tipo de entretenimento novo é esse para os filhos de pais ricos? Você apostou no bebê também? Gritou o pai de Cassie em seu íntimo. Ele estava magoado com a filha, então decidiu que defenderia a honra dela até o fim. Ele esperava resultados diferentes desse encontro. Mas não achava que esse cara seria tão descarado. O pai de Cassie lançou um olhar intrigado para Tony e se perguntou o que sua filha poderia achar dele. Sim. Ele é bonito de rosto, mas é horrível como pessoa. Arrogante, rude, sem vergonha ou consciência. Mas Tony, depois de pensar um pouco, continuou. Que criança!
Você está confuso ou está me pregando uma peça? Eu não tenho filhos e não planejo tê-los tão cedo. Cassie nunca mentiria para mim. Ela está fora da escola, em licença maternidade. Você acha que isso é uma piada? Ou você acha que eu não tenho tempo suficiente para vir aqui fazer piadas com você? Está bem, mas não tenho tempo para conversas. Quero dormir mais um pouco. Disse Tony, bocejando novamente. Não, espere. O que vamos fazer com tudo isso agora? Brock ficou novamente surpreso com tamanha insolência, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Tony não estava com disposição para conversas sérias. O que você realmente quer que eu faça? Admita que o bebê é seu, se é que tem alguma consciência. O pai de Cassie não se conteve mais. Se veio apelar para minha consciência, é uma perda de tempo. Diga olá para Cassie. Mas não há futuro com ela. A questão da gravidez também não funciona para mim. Se eu acreditasse em todos que dizem que estão esperando um bebê meu, eu já estaria no jardim de infância. Então, você terminou. Não vou mais incomodá-lo. Apenas lembre-se de que nesta vida ninguém jamais cancelou a lei do bumerangue. Tony bateu a porta na cara de Rock. Ele permaneceu ali por mais alguns segundos. Depois, foi embora em silêncio. No caminho para casa, Rock se perguntou o que deveria fazer em seguida. Ele foi até a loja e comprou frutas, biscoitos e doces para a filha. Ele queria fazê-la feliz. Ele percebeu que Cassie estava passando por um momento mais difícil do que ele. Quando ele chegou em casa, ela estava deitada na cama do quarto, sem ir a lugar algum. Posso entrar? Papai bateu na porta. Sim, entre. Cassie enxugou as lágrimas. Ela olhou para o teto e se perguntou o que deveria fazer em seguida. Sua mente estava girando com diferentes ideias. Cassie pensou em não voltar para a escola. Não, ela não podia desistir quase na linha de chegada. Chorando novamente. Rock ficou chateado ao ver sua filha chorando. Naquele momento, suas entranhas se fecharam. Ele se lembrou daquele idiota do Saint Tony. Ele decidiu apoiar sua filha. Rock parecia tão ameaçador que Cassie anotou o endereço. Durante toda a noite, seu pai ficou em seu quarto. Ele refletiu sobre as notícias que o haviam pegado de surpresa. Cassie examinou as coisas da escola que havia deixado na casa dos pais. Muitas lembranças lhe vieram à mente. Entre as coisas velhas, ela encontrou seu antigo diário. Ela o abriu e começou a ler. Nele, ela escreveu sobre seus amigos na escola e seu professor de matemática, que a tratava com preconceito e colocava obstáculos em seu caminho. Mas Cassie era uma garota fácil, por isso terminou a escola com as seguidos. Até mesmo o professor de matemática invejava sua teimosia. Você está se saindo muito bem. E aqui estava Cassie escrevendo sobre seus amigos do ensino médio. Eu me pergunto como eles estão agora. Todos se mudaram. Cassie leu seu diário e adormeceu. Ela estava cansada. Tinha sido um longo dia. De manhã, ela se despediu de Lucy. Cassie morava em uma pequena comunidade do outro lado da cidade. Era uma longa viagem até a residência, então ela pediu à amiga que a visitasse pelo menos de vez em quando pudesse. A garota folheou as páginas e encontrou seus pensamentos, que ela escreveu em seu diário sobre as férias de verão. Quando sua mãe ainda estava viva, Cassie ia para a casa de sua avó no campo todo o verão. Quando se tornou adulta, as lembranças do verão entraram em sua vida e, quando os tão esperados dias quentes começaram, sua avó não estava mais lá. Por isso, era o verão que tornava as lembranças tão vívidas, sempre trazendo de volta muitos arrependimentos. No início de junho, a imagem da pequena cidade onde ela passava as férias ganhou vida na memória de Cassie. Sua avó era sempre tão gentil e atraente. Ela nunca repreendia a criança, apenas ensinava o certo e o errado. Ela também lhe ensinou a bondade, que era importante ajudar as pessoas quando elas precisavam. A aldeia era especial para Cassie. Ela adorava as casinhas ao longo da estrada cheia de curvas.
No centro do vilarejo havia uma igreja de madeira. Não era exatamente bonita, mas os habitantes locais tratavam a madeira regularmente para preservar esse patrimônio. Ao redor da igreja, Cassie costumava brincar de esconde-esconde com outras crianças que também vinham visitar seus avós no vilarejo. O nome da avó de Cassie era Anabel, mas Cassie sempre a chamava carinhosamente de Nana. Ela era muito sábia, tinha cabelos grisalhos, longos e claros, com olhos ardentes e alegres. Graças a ela, o verão era uma pequena vida para Cassie. No vilarejo, elas sempre iam juntas à floresta para colher frutas silvestres, e à noite, sentavam-se na varanda e tomavam chá. De manhã, no jardim, ouviam o canto dos pássaros, misturado ao farfalhar das árvores. A avó conhecia bem todos os sinais secretos da natureza e ensinou a criança. Ela passava seu conhecimento adiante, por assim dizer. Junto com a avó, Cassie colhia flores de ervas, secava-as e as cozinhava. A menina aprendeu na aldeia que as ervas que elas secavam e cozinhavam ajudavam a curar doenças. As pessoas do vilarejo frequentemente procuravam sua avó com vários problemas. Ela abria um livro antigo com receitas, que era passado de geração em geração. E Anabel ajudava a curar qualquer doença, e as pessoas agradeciam com comida e várias iguarias. Sua avó sempre lhe contava histórias interessantes sobre o passado, sobre o que havia no mundo quando ela era pequena. Cassie ouvia com grande interesse e atenção. Todas as noites, Cassie se deitava ao lado da avó. Ela lhe contava histórias de contos de fadas sobre amor, sobre bondade. Como é importante cuidar dos outros e não machucar os animais. Depois dessas histórias, Cassie adormecia rapidamente com um sorriso no rosto. Depois dessas lembranças, a menina dava vazão às suas emoções. Ela chorou muito. Como ela sentia falta daquela época em que todos os acontecimentos eram percebidos de forma diferente. Sua avó cuidava de sua mãe e a protegia de todos os problemas. Mas agora a vida adulta estava chegando. Agora, a aldeia e as lembranças de sua avó pertencem ao passado. Os registros do diário permitem que ela mergulhe no passado, mesmo que apenas por alguns minutos. Todas essas lembranças eram tesouros inestimáveis para Cassie. Quando sua avó faleceu, ela prometeu a si mesma que elas sempre permaneceriam em seu coração. Cassie enxugou as lágrimas. Essas lembranças eram muito importantes para ela. Mas agora ela estava arruinando sua própria vida. Era exatamente isso que a garota pensava. Cassie era muito amiga de Joe. Se ela perdia algumas aulas por motivo de doença, ele sempre a visitava, levava limonada e remédios, ajudava-a com suas anotações. Houve até momentos em que ele explicou matérias que ela havia perdido e que não conseguia entender sozinha. Mas Cassie não teve coragem de dizer pessoalmente a Joe que estava tirando uma licença por um tempo, ela pediu a Lucy. Ela mesma tinha vergonha de contar a ele o motivo de sua ausência. Acima de tudo, ela temia que os outros a julgassem. Quando ela acordou de manhã e saiu do quarto, seu pai não estava mais lá. Rocky havia saído cedo. Ela se levantou cedo e não conseguiu dormir nem um pouco. Durante todo o dia, Cassie ficou sentada diante de seus livros didáticos. Ela decidiu que estudaria o programa do ensino médio sozinha para que, quando o bebê nascesse, fosse mais fácil para ela. O dia passou muito rápido. Depois do trabalho, Rocky foi até o endereço que Cassie havia escrito para ele. O homem estava furioso, pois não conseguia entender como ele podia fazer algo assim com sua única filha. Ela nunca havia feito mal a ninguém. Quando era criança, tinha pena de todos os cães e gatos de rua, levava-os para casa, alimentava-os e lhes arranjava uma família. Cassie cresceu e se tornou uma garota muito doce. Rocky foi até a entrada e apertou o botão do interfone. O receptor ficou sem resposta por um longo tempo, mas ele continuou insistindo em ligar. Depois de alguns minutos, uma voz masculina sonolenta atendeu. Sim. Era Tony, que havia dormido na noite anterior após a festa. Ontem ele estava comemorando seus ganhos na boate com um amigo que acabará de lhe pagar. Eram ganhos fáceis, e Tony não estava acostumado a economizar dinheiro, por isso desperdiçou quase metade do valor total em entretenimento. Vim falar com você com urgência.
pai, abraçando Cassie com força, a menina chorou. Por muito tempo, ela disse a si mesma que não precisava chorar, mas, aparentemente, os hormônios a tornaram especial, sensual e, em qualquer oportunidade, ela chorava. Por que está chorando? Sentiu minha falta. O pai de Cassie estremeceu e começou a enxugar as lágrimas dela. Pai, não sei como lhe dizer. Eu não queria dizer nada ainda, mas não posso mentir. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Cassie começou a soluçar ainda mais. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na escola? Alguém a machucou? Diga-me e eu cuidarei disso. Não, papai, é mais sério do que isso. Cassie ficou ali com o rosto abaixado. Ela olhava para o chão, tentando organizar seus pensamentos. Estou grávida. Ela exalou. Esse momento foi o mais difícil para ela. Cassie se contorceu, esperando a reação do pai. Rock deu um passo para trás e se sentou em uma cadeira. Ele começou a cerrar os punhos de excitação. Por alguns minutos, eles ficaram em silêncio. Cassie sentou-se no sofá em frente ao pai, mas não olhou nos olhos. Ela estava muito envergonhada. Quando Rock voltou a si, ele disse: Filha, e quanto aos seus estudos? Eu tirei um ano sabático. Não quero que ninguém me veja com uma barriga. E depois tem isso. Cassie ficou quieta novamente. O que mais? Diga como é. Pesado, suspirou o pai da garota. Conheci Tony em uma cafeteria perto do dormitório e da escola. Vim de manhã para comer o bolo que minha mãe sempre fazia para mim. Mas foi assim que nos conhecemos. Ele me pediu em casamento. Prometeu que haveria uma reunião com seus pais. Mas, afinal, era apenas uma discussão. Que tipo de aposta? Ele apostou em você? Rock se levantou abruptamente da cadeira, mas depois voltou a se sentar. Sim. Cassie baixou os olhos novamente. Sei que sou culpado na sua frente. Não correspondi às expectativas, mas não vou abortar. Já tomei minha decisão. O bebê vai nascer, depois vou voltar para a escola e me formar. E daí se eu perder um ano? Isso tudo é muito repentino, Cassie. Você é tão impensada. Não achei que chegaria a esse ponto. Eu tinha toda a confiança em você. Mas eu sinto muito. Cassie começou a chorar novamente. Onde mora aquele seu noivo que gosta tanto de discutir? Perguntou Rock. Não sei onde ele mora. Ele alugou um apartamento na Main Street. É onde estamos morando nas últimas semanas. Ele provavelmente ficou lá. O que você quer? Não, não vá com ele. Não, eu tenho que ir. Fale com ele como um homem. Me dê o endereço. A Cassie estava perdida. Então, o que planeja fazer em seguida? Vou para a casa do meu pai, tirar uma licença e me mudar. Não quero que ninguém me veja com uma barriga. Acho que essa é a melhor solução no momento. E depois veremos. Isso não é uma opção. Você perderá sua bolsa de estudos, seu dormitório e seus amigos. Só temos mais um ano de escola. Que assim seja. Quando o bebê nascer, eu vou compensar isso. Cassie chorou ainda mais. Um bebê não estava em seus planos no momento. Ela queria ir para a escola e conseguir um emprego. Amiga, é claro que vou apoiá-la. Você sempre pode contar comigo em qualquer situação. Obrigada, você é a melhor. No dia seguinte, Cassie foi resolutamente ao escritório do reitor e escreveu uma solicitação de licença. Ela estava envergonhada de pedir isso. O reitor lançou a Cassie um olhar intrigado. Mas você está indo bem, se não me engano. Naquele momento, o reitor pegou a pasta e examinou os arquivos. É isso mesmo, você tem bolsa de estudos. É verdade, mas eu preciso desse tempo. Cassie baixou os olhos. Isso não ia ser fácil.
Suas bochechas ardiam de excitação, ela estava quente e fria. Você estaria disposta a fornecer a documentação que comprove sua licença para o restante do ano letivo? Perguntou o reitor e olhou para Cassie com atenção. No início, a garota queria dizer que precisava de tempo para ajudar o pai. Ela queria mentir que tinha uma doença grave e precisava de cuidados 24 horas por dia. Mas Cassie nem sequer pensou nessa reviravolta. Ninguém sabia que ela precisaria de documentos para comprovar isso. Ela começou a chorar, sem esperar isso de si mesma. Cassie, mas não chore. Conte-me o que aconteceu e talvez eu possa ajudá-la. Afinal de contas, você é uma aluna muito ativa, participa de Olimpíadas. Nossa escola agora é a melhor da cidade e tudo isso graças a você. Então, o que há de errado com você? Quero tirar licença maternidade. Cassie respondeu com sinceridade. Ela percebeu que não havia sentido em mentir. A verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. Essa é a situação. O reitor ficou um pouco surpreso. Não é que essas situações não acontecessem. Só que Cassie era muito promissora. Seus estudos sempre vinham em primeiro lugar. Talvez você deva pensar sobre isso. Não, já tomei minha decisão. É melhor assim. Depois que o bebê nascer, voltarei a estudar. Mas você entende, será quase um ano. Será muito mais difícil conseguir estudar, lembrar do programa novamente. Eu entendo, mas prefiro voltar em um ano. Como você quer isso? O reitor assinou a solicitação e Cassie agradeceu. Uma coisa estava resolvida, e agora era hora de seguir em frente. Ela arrumou suas coisas e foi para a casa de seu pai. Quando ela entrou na casa de seus pais, absolutamente nada havia mudado. Era óbvio que seu pai vivia sozinho como solteiro. A casa não tinha a mão e o conforto de uma mulher. Cassie começou a chorar novamente. Naquele momento, ela se lembrou de sua mãe. Somente se ela estivesse viva agora, ela entenderia imediatamente, a abraçaria e nunca sairia do seu lado. Cassie temia a reação do pai, mas não tinha para onde ir. Seu pai voltaria do trabalho à tarde, então ela tinha algumas horas para desfazer as malas, cozinhar e limpar um pouco. Não havia muita comida na geladeira. Aparentemente, seu pai não cozinhava, então Cassie decidiu fazer algo quente, caseiro, para agradá-lo. Ela começou a trabalhar em suas tarefas. O tempo passou voando. Cassie estava terminando de limpar o chão quando a porta se abriu. Ela ouviu uma voz que lhe era muito familiar. Cassie, é você. Está aqui? Seu pai jogou a mochila no chão e correu para a sala de estar. Estou aqui agora. Tony continuou olhando para o telefone sem prestar atenção em Cassie. Ela decidiu que agora era um momento tão bom quanto qualquer outro para conversar. Ela estava com vontade de ter uma conversa séria. Tony, preciso falar com você muito seriamente. Um amigo seu me encontrou fora da escola hoje. Cassie parou de falar. Eu nem tinha perguntado o nome dele. Mas isso não importa. Que amigo? Eu não perguntei o nome dele e ele não me disse. Nesse momento, Tony começou a rir. Não acho que seja engraçado. Ele me mostrou as fotos. Você discutiu com ele? Tony continuou olhando para Cassie com um sorriso. Ele nem mesmo estava com raiva, porque tinha ganhado a aposta e nada mais importava. Tony estava pensando desde manhã em como terminar com sua namorada. Agora Belry havia feito todo o trabalho para ele, e agora ele nem precisaria pensar em nada. Você já está exausto. Tony ainda estava rindo de sua noiva. Sim, foi uma discussão. E eu provei que você pode abordar qualquer garota, mesmo alguém como você. Cassie ficou em silêncio. Ela não esperava tal reação e disse que estava tendo um sonho terrível e que nada daquilo era verdade. Ela acordaria e voltaria a viver como antes. Mas a realidade era dura para ela. Tudo o que estava acontecendo era real. Cassie sentiu frustração e raiva.
Estava com raiva de Tony e de si mesma por ter sido tão ingênua e acreditado nele. A garota caminhou silenciosamente em direção à saída. Ela não queria mais ficar perto de Tony. Ela o odiava e desejava poder voltar no tempo para não encontrá-lo naquele café malfadado. Agora ela não cometeria esses erros novamente. Quando Cassie voltou para o quarto, Lucy limpou tudo, preparou o jantar e chá de camomila. Elas concordaram que o assunto estava encerrado para sempre. Cassie pediu a ela que não a lembrasse. E Lucy concordou que não valia a pena falar sobre isso ou perder tempo com isso. A partir de então, uma semana se passou. Cassie se dedicou aos estudos e, depois da aula, ia para o dormitório, sentava-se para fazer anotações e ler livros. Quando lia, ela não pensava na situação, então era mais fácil. Mas um dia, quando voltou, Cassie sentiu-se abruptamente doente. Seu corpo ficou mole e seus olhos começaram a escurecer. Lucy percebeu isso, pegou a amiga debaixo do braço e a sentou no sofá. Ela soube imediatamente o que havia de errado com ela. Quando Cassie fez o teste e viu as 2 listras, suas mãos tremeram. Lucy olhou para a amiga em silêncio e percebeu que só havia uma saída. Ela tinha que abortar. Com uma voz confiante, ela disse: "Você não tem escolha. Não quer dar à luz uma criança sem pai e depois criá-la sozinha, não é?" Cassie ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer porque estava chocada. Mas Lucy não recuou. "Acho que você deve contar a ele que está grávida. Cassie, você sabe que ele precisa saber." Lucy convenceu a amiga. Ela estava furiosa. "Lucy, acalme-se." Cassie não parava de chorar. "Ela acha que sou uma perda de tempo." Cassie começou a soluçar ainda mais. "Vamos lá, é tudo coisa da sua cabeça." "Não, é verdade. Ele disse isso na minha cara. Há uma semana, quando fui falar com ele." "Por que você foi falar com ele?" "Isso deveria ser esquecido como um sonho ruim." Lucy cantou, pegando uma xícara para fazer chá para sua amiga. Acrescentou discretamente algumas gotas de valeriana, para trazê-la de volta aos seus sentidos. Ela queria olhar nos olhos dele. Até o último momento, pensei que nada disso fosse verdade. Ele havia sido enganado ou seu amigo havia mentido deliberadamente para ele. "Cassie, você é tão ingênua assim?" Lucy colocou a xícara na mesa ao lado de Cassie. "Beba. Você vai se sentir muito melhor agora. Mas ouça-me, você tem que contar a ele que está grávida." "Eu não devo nada a ele." Em um tom ameaçador, Cassie respondeu: "Está sugerindo que voltemos para ele?" "O Tony me deu um fora, ele só jogou e depois me deu um fora. Você deveria ter visto como ele sorriu quando eu lhe disse que sabia de tudo. Sim, ele vai encontrar uma nova garota em pouco tempo. Acho que ele não vai ficar muito feliz com o bebê. Ele não precisa de um bebê. Acho que talvez ele precise. Talvez ele descubra que você vai ter o bebê dele e mude de atitude." "Não e não. O Tony não é o tipo de homem que ficaria feliz com um bebê. Confie em mim. Eu fui tão estúpida. Você voltou tão rápido e eu pensei que teria tempo para limpar essa bagunça enquanto você estivesse fora. Confesso que não fiz nada, por isso peço desculpas pela bagunça." Lucy olhou para sua amiga. Cassie empalideceu e ficou olhando para ela em um ponto. "O que está acontecendo com você? Você não está se sentindo bem." E Cassie também ficou em silêncio. Lucy se aproximou da amiga, pegou sua mão e a sentou na cama. "Qual é o seu problema? Você não quer nem olhar para o seu rosto." Lucy estava muito assustada. Em um primeiro momento, ela achou que tinha ficado doente. Ela correu para a cozinha e pegou um pouco de água. "Aqui, beba isso. Talvez você se sinta melhor." "Eu não quero beber." Cassie mal falava. "Por que tenho de arrancar cada palavra de você? Por que não me conta o que aconteceu?" Lucy estava ficando irritada. Eles tinham um acordo.
Que não esconderiam nada um do outro. Ela apostou em mim. Quem? Seu noivo? O que a faz pensar isso? Lucy estava sentada ao lado de Cassie. Mostraram-me as fotos como prova. Tudo se encaixa. Entendo por que você está com tanta pressa. Pedir em casamento sem anel. Ele a pediu em casamento sem anel. Cassie se deu conta de todos os eventos daquele momento. A sequência em que eles aconteceram, ela continuou. E ele não me apresentou aos pais dele. Eu fui tão estúpida em acreditar nisso. Eu sabia que éramos diferentes desde o início. Pensei que fosse amor verdadeiro à primeira vista, mas acabou que tínhamos apenas discutido. Lucy não sabia como consolar a amiga. Ela sentia pena dela. Cassie, ela é ingênua, por isso acredita em tudo. Acalme-se, acredite em mim, você terá mais de um noivo e muitas vezes melhor do que aquele seu Tony. Que garota! Por quem você está se matando? Eu nem o conheço, mas já posso imaginar seu rosto. Seu comportamento, provavelmente um típico filhinho de papai ou de mamãe. Não, Cassie, você precisa de um noivo melhor. E é bom que você esteja separada. Você não sabe o que teria acontecido com você se tivesse feito besteira, e depois se lembraria disso por muito tempo. Esse consolo fez Cassie chorar ainda mais. Ela havia se afeiçoado a Tony durante aqueles dias, havia se afeiçoado a ele. Ele foi a primeira pessoa que conquistou seu coração e em quem ela confiou. Cassie decidiu que agora iria para o apartamento que Tony havia alugado para eles. Ela sabia que ele não iria a lugar algum hoje à noite, então encontraria para uma conversa séria. Lucy tentou convencer a amiga a não cometer esse erro, a excluir o número, colocá-lo em sua lista negra e nunca mais mencioná-lo. Mas Cassie não podia fazer isso. Ela queria olhar nos olhos do homem que havia mentido para ela nos últimos dias, que a havia levado pelo nariz. Era incompreensível para ela como alguém poderia chamá-la para se casar com ele e depois se recusar a voltar atrás em sua palavra. Era insondável para ela. Cassie não conseguia acreditar, enquanto dirigia, pensamentos diferentes vinham à sua mente. Ela esperava que Tony dissesse que não era verdade e que haviam mentido para ela. Ele havia sido enganado por seu melhor amigo ou até mesmo que era apenas uma piada. Cassie estava disposta a perdoar. 40 minutos depois, ela estava de pé embaixo da entrada da garagem, com o coração batendo freneticamente e as pernas tremendo. Cassie não conseguia apertar o botão do interfone. Ela estava assustada. Por um lado, parecia-lhe que Tony era o seu destino. Agora ela percebia que ele era um completo estranho para ela. Apesar de tudo, ela se decidiu e apertou o botão. Tony atendeu quase imediatamente e abriu a porta. Cassie subiu até o quarto andar. A porta da frente estava aberta. Ela caminhou pelo corredor e depois foi para a sala de estar. Tony estava deitado no sofá, olhando para alguma coisa. Cassie foi até ele e parou em silêncio. Ela olhou para Tony e não entendeu como ele pôde fazer isso com ela. Suas aulas de casal já terminaram? Perguntou Tony sem tirar os olhos do telefone. Vamos jantar? Sim, minhas aulas terminaram e não estou com vontade de jantar. Não estou com apetite. Eu tenho. Cassie, oi. Belry sorriu em uma tentativa de fazer com que a garota o favorecesse. Mas Cassie apenas olhou para o garoto com incredulidade. Ela queria ir embora, mas o interesse levou a melhor. Especialmente porque o jovem sabia o nome dela e, em algum lugar, ela tinha visto o rosto dele, que lhe parecia familiar. A garota não se lembrava de tê-lo visto com Tony naquela lanchonete. Oi. Eu conheço você. Cassie parecia confusa. Ela ainda estava tentando se lembrar de como o conhecia. Não, além do ensino médio, ele não vai a nenhum outro lugar. Não, nós não nos conhecemos pessoalmente. Mas meu amigo Tony me falou muito sobre você. Vamos voltar alguns minutos. Tenho algo a lhe dizer. Belry tentou falar gentilmente, para deixar a garota à vontade.
Naquele momento, ele se lembrou imediatamente de todos os conselhos de seu amigo sobre como conquistar garotas. Ele sabia que, se pressionasse Cassie com força suficiente, ela simplesmente se recusaria a dialogar com ele. Cassie então olhou para Lucy, que também estava ali com os olhos arregalados de surpresa. "Precisa de minha ajuda?" perguntou Lucy à amiga. Ela estava preocupada e viu que Cassie estava confusa. Por alguma razão, Lucy pensou no fato de que sua amiga havia feito algo errado. Talvez ela tivesse sido enganada pelo novo noivo ou talvez ele fosse um valentão. E agora Cassie estava em apuros? "Não, você pode ir para o dormitório, eu já estou indo." Cassie tranquilizou a amiga. Elas se afastaram da entrada principal para não chamar a atenção. "O que você queria me contar?" Cassie pensou que talvez tivesse acontecido algo com Tony. Ela parecia preocupada. "Sei que talvez você não acredite em mim agora, mas acho que você deveria saber. Quando você estava sentada no refeitório, nós estávamos na mesa ao lado e começamos a conversar. Eu precisava escrever um novo tópico para minha coluna. O Tony sugeriu que eu escrevesse sobre garotas. Então, a ideia era apostar que eu conseguiria conquistá-la em uma semana. Não sei o que significa apostar, isso é algum tipo de piada? Se não, não entendo como isso pode ser feito. Estamos noivos. Tony me pediu em casamento e vamos nos casar. Na verdade, ele alugou o apartamento onde estamos morando juntos agora. Não estou entendendo." A Cassie realmente não sabia do que estava falando. "Ele literalmente apostou com ela que você valeria $500 em uma semana." "Não pode ser. Ele me pediu em casamento. Vamos nos casar em breve." "Não vai haver casamento. Você é tão ingênua." Beori sorriu. Ele percebeu que sua revelação havia surpreendido Cassie. Ele acrescentou: "Se você não acredita em mim, eu tenho fotos." Ele estendeu o celular. Cassie se viu dormindo na cama. Naquele momento, foi como se o chão começasse a se mover sob seus pés. Seus olhos começaram a escurecer e ela procurou um banco ao redor, mas eles tinham se afastado, então não havia lugar para se sentar. "Você acredita em mim agora?" Beori acompanhou a garota, que permaneceu em silêncio e com o olhar fixo em um ponto. "Sim, acho que agora eu acredito." Foi tudo o que Cassie conseguiu dizer em resposta à notícia chocante. "Então a aposta foi de $500. Desculpe-me por ter que lhe contar tudo isso. Mas acho que você deve saber. Vai doer mais quando se descobrir que não houve casamento e que o apartamento foi alugado apenas por uma semana, não por um longo período. Tudo isso foi uma farsa." Cassie ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Ela me disse que ia me apresentar aos pais dela. Teríamos o melhor e mais bonito casamento e eu seria a noiva mais feliz da festa. Não, eu ainda não consigo acreditar." Cassie decidiu que seria melhor ir para o quarto. Ela precisava ficar sozinha. Beori não a impediu. Ela havia feito a coisa mais importante. Ele pensou que poderia se ajudar e se vingar de Tony. Mas ele ainda não sabia que só havia ajudado seu amigo. Quando Cassie entrou na sala, Lucy estava limpando o chão naquele momento. Ela havia decidido fazer a limpeza porque não tinha feito nada enquanto o amigo estava fora. E o quarto estava uma bagunça completa. Lucy era o tipo de garota que não tinha a limpeza e a arrumação como prioridade em sua mente. Ela era mais uma garota preguiçosa. Em seu tempo livre, Lucy assistia a filmes ou saía para caminhar. Ela gostava de ir a lojas onde havia descontos regulares em produtos de luxo. Ela não tinha pai. Sua mãe a criou sozinha. Ela tinha de trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo para que a filha não passasse necessidade. Quando Lucy recebia dinheiro de sua mãe, ela imediatamente comprava roupas novas. A garota acreditava que roupas nunca são demais e que você deve estar sempre com 100 ou, melhor ainda, com 150. Quando viu Cassie, ela ficou um pouco irritada, pois queria limpar seu quarto sem confusão. É claro que ela não poderia ter pedido.
Isso nem sequer foi discutido. Lucy interrompeu os pensamentos de Cassie. Mas eu ainda não acredito. Está tudo acontecendo tão rápido. Quando é o casamento? Eu não sei. Ainda não conversamos sobre isso. Provavelmente iremos ao cartório depois de conhecermos os pais. Ótimo, então terei tempo para encontrar um vestido bonito e elegante. Tenho de estar bonita. Lucy sorriu sonhadora. Mas não seja convencida. Naquele dia, a mais bonita e mais feliz serei eu. Cassie ficou encantada. Então, agora vamos voltar ao normal. Vamos para a aula, ok? Sim, vamos nos atrasar. Vamos lá. Lucy pegou Cassie pela mão e elas correram para o primeiro andar, onde a aula estava prestes a começar. Tony não estava com pressa. Dormiu bem, ligou para seu amigo e marcou um encontro. Belry estava prestes a sair para a cafeteria em seu horário de almoço para tomar um delicioso café. Tony estava um pouco atrasado para a reunião. Ele teria chegado ainda mais tarde. Belry ficou irritado com o atraso de seu amigo e o deixou esperando. Estou prestes a ficar sem almoço. E eu odeio esperar. Tony se recostou em sua cadeira e sorriu enigmaticamente. Belry olhou para ele com ar de interrogação. Por que você está sorrindo como se tivesse acabado de ganhar $1 milhão? Belry não fazia ideia de por que seu amigo estava de tão bom humor. Vamos lá, você está brincando comigo. Belry achou que seu amigo estava fazendo outra brincadeira com ele. Mas uma garota como Cassie não podia levar a sério as insinuações de Tony. Quero dizer, eles são pessoas completamente diferentes, não têm nada em comum. Não. Não é como se ele fosse um brincalhão. Isso é sério. A Cassie também está se preparando para se casar comigo. Você é um contador de histórias. Belry não conseguiu se conter. Ele não conseguia suportar a ideia de perder a aposta. Mas ainda havia esperança em seu coração. Você tem alguma prova? Por que eu deveria acreditar em sua palavra? Tony sorriu com satisfação. Eu sabia que você me perguntaria. Eu sei o que você quer dizer. Ninguém gosta de perder. Mas eu me preparei, então aqui está. Ele estendeu um celular com 2 fotos para Belry ter certeza. Elas não foram retocadas? Perguntou Belry. Você acha mesmo que vou perder meu tempo enganando-o para que retoque uma foto? Aqui estou eu mesmo lhe enviando as fotos para ter certeza de que você perderá meu amigo. Então, amanhã espero meu dinheiro. Uma notificação chegou ao telefone de Belry. Tony imediatamente lhe enviou as fotos. Belry as abriu e começou a dar zoom. E foi aí que ele ficou realmente irritado. As fotos eram reais. Ok, me dê até amanhã, eu tenho que encontrar o dinheiro. Não tenho nenhuma poupança. Está bem, vou esperar até amanhã. Passarei em sua casa hoje à noite. Eles ficaram sentados por algum tempo. Alguns minutos depois, Belry saiu correndo para o trabalho. Ele estava muito preocupado porque simplesmente não tinha muito dinheiro. O salário não chegaria tão cedo. E ele não podia doar todo o dinheiro. Ele ainda tinha de pagar um empréstimo. Belry não sabia o que fazer e decidiu pedir a seus amigos $250 por mês. Eles não o recusariam e sempre o ajudariam em um momento difícil. É claro que contrair mais dívidas não estava em seus planos. Mas não havia outro lugar para onde ir. Belry decidiu não perder tempo e tomar uma atitude. Ele não tinha escolha a não ser ir até a escola de Cassie. Tony lhe disse que a garota estudava no departamento de economia. Belry conhecia o local. Ele dirigiu até a escola. Não havia ninguém lá. Aparentemente, as aulas ainda estavam em andamento. Belry decidiu esperar por cerca de 30 minutos, por sorte, em 10 minutos ele ouviu a campainha tocar e uma multidão de alunos estava indo para casa. Belry examinou os rostos e avistou Cassie. Era ela que Belry estava feliz em ver. Cassie não estava sozinha com sua amiga.
Mas isso não o impediu de forma alguma. Beori se aproximou da garota. Você aceita? Tony ficou surpreso. Ele não esperava que ela aceitasse sua proposta. Seus pais concordariam? Você ainda não nos apresentou. Acho que eles ficariam encantados. Tony mentiu porque conhecia bem seus pais. É claro que eles não aprovariam tal casamento. E Tony não considerava Cassie uma parceira de vida. Ele imaginou que descobriria algo mais tarde e sairia dessa situação. O importante era que agora ele tinha que contar a Beori que havia perdido. Então, talvez ele pudesse nos apresentar. Cassie estava muito preocupada com isso. Eu farei isso, mas neste fim de semana. Eles são pessoas muito ocupadas. Confie em mim, eu organizarei tudo. Cassie sorriu. Ela queria compartilhar a notícia com Lucy, que certamente ficaria atônita. Elas ficaram sentadas na cafeteria até tarde da noite. Cassie falou sobre sua vida, como tinha sido sua infância. A história era triste, pois todas as responsabilidades de sua criação foram assumidas por seu pai. Tony estava entediado enquanto Cassie falava sobre si mesma. Tony imaginou mentalmente que, com o dinheiro que havia ganhado, compraria um tablet. Seria um lembrete de que ele sempre seria melhor do que todos os outros. Está me ouvindo? Cassie viu que Tony estava pensando em algo. Claro, é que eu acho que se você for minha noiva, podemos morar juntos agora. Por que você não vai para o dormitório hoje à noite? Não, não posso fazer isso. E seus pais não vão gostar. Eu prefiro ir para o dormitório. Por que seus pais? Posso alugar um apartamento e ficaremos lá por alguns dias, depois eu o apresentarei aos meus pais e você poderá vir morar comigo. Isso não me parece certo. Cassie hesitou, pensando imediatamente em seu pai, no que ele acharia de tal decisão. Mas Tony insistiu. Não me parece certo. Você já é minha noiva. Portanto, não aceitarei um não como resposta. Agora vamos juntos à agência imobiliária e nos mudaremos para o apartamento hoje. Cassie não discutiu mais, porque Tony não a ouviria de qualquer forma. E, para dizer a verdade, ela gostava de se sentir desamparada, carinhosa, quando um homem tomava as rédeas, e Tony parecia perfeito naquele momento. Ela parou de pensar no fato de que eles não eram certos um para o outro. Cassie achou que era amor à primeira vista e que eles tinham isso em comum. Tony a levou a um corretor de imóveis que ele conhecia, que lhe ofereceu algumas opções. Ela escolheu um pequeno estúdio que ficava perto do centro da cidade e tinha uma vista incrível da praça. À noite, eles estavam sentados na cozinha, comendo um delicioso jantar encomendado em um restaurante. Tony tentou tornar o ambiente romântico e conseguiu com perfeição. Cassie passou os 2 finais de semana seguintes com Tony. Na segunda-feira de manhã, ela correu para a escola. Ela encontrou Lucy na entrada. Olá! Cassie ficou feliz por ver sua amiga, pois tinha muito a lhe dizer. Oi, minha amiga. Liguei para você o fim de semana inteiro. Para onde você foi? Lucy estava ficando ofendida. Ela estava se comportando mal. Ela estava prestes a chamar a polícia para emitir um alerta. Desculpe-me, não pude falar. Vou me casar em breve. Cassie estava radiante de felicidade. Está falando sério? Isso é uma reviravolta. Com aquele cara que você nunca me apresentou. Sim, você sabe, ele nos alugou um apartamento chique com vista para a praça e me prometeu que me apresentaria aos pais dele neste fim de semana. Estou muito animada. Mas ainda faltam 5 dias. Foi tudo tão rápido que eu não esperava. Acho que o amor verdadeiro é assim mesmo. Surpresa, surpresa. Lucy não conseguia esconder seu espanto com o que tinha ouvido. Ela nunca teria pensado que sua amiga, tão quieta e modesta, conheceria um rapaz tão repentinamente e se casaria com ele. Você não está com um pouco de pressa? Não sei, não sei. Sinto que o destino nos uniu. Só vi isso antes em filmes e livros.
É claro que é muito rápido. Mas quando você ama alguém, por que esperar tanto tempo? É verdade. Se vocês se amam, você será minha dama de honra? Cassie realmente queria que sua amiga estivesse ao seu lado em um dia tão importante. Quando era pequena, costumava brincar no playground com suas amigas. Elas se imaginavam como noivas, carregando uma foto do corpo de sua mãe na cabeça. Cassie queria que a família fosse amigável. E nos fins de semana, elas iam ao parque juntas, passavam o tempo juntas. Disse Harry, o pai de Tony, que estava tomando seu café da manhã e lendo as notícias em seu telefone. Eu sei, mas preciso de mais. Também quero levar uma nova namorada para as férias. Lily engasgou e se sentou ao lado do marido na mesa, e Harry lhe deu um tapinha nas costas. Nesse caso, Tony, você já tem que ganhar seu próprio dinheiro. Quando eu tinha a sua idade, já trabalhava por conta própria e meus pais não me davam dinheiro algum. Tudo o que tenho agora, ganhei com meu próprio trabalho duro. Com estas mãos e esta cabeça. Não posso me levantar tão cedo todos os dias. Tony respondeu. É que eu tenho uma natureza diferente. Sou uma coruja, tenho ritmos diferentes. Talvez você possa me encontrar um emprego em que eu tenha que acordar mais tarde? Não tão cedo quanto você. Não, não há outro. Caso você não tenha notado, todos nós acordamos cedo para trabalhar. Você dorme até a hora do almoço e, à tarde, continua com sua vida. Se quiser poder levar suas filhas para as férias, vá trabalhar. Lily disse. Pai, por que você não me dá um emprego? Há uma escassez de gerentes no momento, não é? Ela se virou para o marido, e ele assentiu. Estou entendendo, obrigado. Tony se levantou da mesa e saiu. Ele foi para seu quarto e começou a pensar no que fazer. Parecia que se ele perdesse o processo, seus pais não lhe dariam mais dinheiro, nem mesmo para pagar sua dívida. Sim, e você pode viver com alguma coisa até o fim do mês. E ele não tem muito. Não, algo precisa ser decidido com urgência, pensou Tony consigo mesmo. Na hora do almoço, ele foi para a escola. Ele queria levar Cassie para almoçar. Havia uma cafeteria boa e barata nas proximidades. Quando Cassie saiu da escola, ela viu Tony. Ela não queria se aproximar dele. Ainda estava ressentida com ele. Mas quando viu o buquê de flores nas mãos dele, sorriu. Havia uma leveza de alegria em sua alma. Uma certeza absoluta de que Tony definitivamente a amava. Se ele não a amasse, não teria comprado flores para ela, não teria ido visitá-la na escola. Cassie concordou em ir à cafeteria e, quando o almoço foi pedido, Tony ficou em silêncio e olhou pensativamente pela janela. Aconteceu alguma coisa com você? Perguntou Cassie. Ela percebeu que algo estava errado com Tony e queria ajudá-lo. Estou bem. Ele respondeu em um tom triste. Não, mas posso dizer que algo está errado. Cassie deu um tapinha no ombro de Tony e ele afastou a mão. Não é nada. É que meu pai estragou meu humor esta manhã. Ele e minha mãe acham que eu preciso de um emprego, embora eu não veja por que eu deveria trabalhar. O negócio do meu pai está crescendo. Não precisamos de dinheiro. Talvez eles tenham razão. Se você trabalhar, será independente deles. Isso é ótimo, e você pode usar seu dinheiro como quiser. E você também pode. Tony ficou irritado, mas se acalmou abruptamente. Ele sabia que não podia demonstrar suas emoções na frente de Cassie. Ele tinha de parecer digno. E foi aí que uma ideia surgiu em sua cabeça. Agora ele havia descoberto como poderia conquistar o coração da garota para não perder a discussão. Case-se comigo. Tony se virou para Cassie e tomou as mãos dela nas suas. Você quer se casar comigo? Ele interveio. Sinto muito por não ter um anel, mas prometo compensá-la por isso. Nós o escolheremos juntos. Cassie foi silenciada pela surpresa. Ela não conseguiu dizer uma palavra. Apenas com os olhos cheios de surpresa, ela olhou para Tony,
que estava esperando sua resposta. Cassie permaneceu em silêncio. Isso era inesperado e não fazia parte do plano. Mas como eles tinham acabado de se conhecer, ainda nem se conheciam, já estavam se declarando. Tony começou a se preocupar. Suas mãos tremiam de tensão nervosa. O resultado da discussão dependia da resposta da garota. E então Cassie respondeu bruscamente: sim, eu farei isso. Eu me casarei com você. Não grite. Não quero me meter em problemas com você. Tony murmurou em voz baixa. Para onde está me levando? Cassie estava desconfiada. Ela não sabia o que esperar desse Tony que se achava demais. Acalme-se, vou levá-la para o dormitório. Quando Tony estacionou do lado de fora do dormitório, Cassie pegou o buquê e saiu correndo. Ela nem sequer agradeceu ou se despediu. Ela se sentiu mal por ter dado a ele essa impressão, embora não tivesse dado a ele nenhum motivo para se sentir assim. Quando chegou em casa, Lucy estava sentada ao lado de seus livros. Ei, vocês não foram para a cafeteria? Cassie olhou para a amiga com surpresa. Sabe, o Joe não queria ir, disse que tinha coisas importantes e urgentes para fazer. Acho que é porque ele gosta de você e não de mim. Lucy respondeu e continuou lendo. Talvez ele tivesse mesmo algo urgente a fazer. Cassie tentou tranquilizar a amiga. Acho que não. O que está fazendo em casa tão cedo? Achei que não estava esperando você hoje. Você vai sair com seu novo namorado até amanhã. Não faça isso. Cassie se sentiu mal com o que sua amiga disse. Bem, o que mais poderia ser? Ela não nos contou nada, e eu pensei que éramos amigas. Lucy, não tive tempo de lhe contar nada. Eu queria fazer isso depois do exame, mas a ligação chegou mais cedo. Você quer um chá? Eu estava indo para a cozinha. Também estou com a cabeça cheia de livros didáticos. Claro que sim. Cassie concordou. E elas conversaram por quase 2 horas. Ela contou os detalhes de seu encontro em comum. Pela manhã, na cafeteria, Lucy estava sentada com uma expressão de surpresa no rosto. Ela não conseguia acreditar que um cara como ele tivesse notado Cassie. Afinal de contas, ela não era rica e sempre se vestia com modéstia, não chamava a atenção. No dia seguinte, Tony ligou para Cassie pela manhã, mas ela não atendeu o telefone. Ela ficou ofendida. Mas a insistência do rapaz parecia sincera. Dessa vez, ele a convidou para ir ao parque. Cassie gostou mais da ideia e não hesitou em dizer sim. Belry brincou com a amiga dizendo que não havia dado certo. Tony, por sua vez, estava perturbado. O tempo estava se esgotando e algo tinha de ser decidido imediatamente. Mas ele não tinha nenhuma ideia. E, aparentemente, Cassie era realmente inacessível. Eles passaram a tarde inteira no parque. A garota não deixou que ele a beijasse nem perto do quarto. Tony ficou ofendido e foi a uma boate para relaxar. Lá ele conheceu seu amigo Belry. Como está indo? Perguntou Belry, que já havia lido tudo no rosto de seu amigo, com um sorriso presunçoso. Não está dando certo. Eu lhe disse que você perderia essa aposta. Você não pode esperar. Tenho mais 5 dias. Eles não vão ajudá-lo, é seu novato, nunca vai funcionar com você. Encare o fato e vamos acabar com isso. Não estou acostumado a perder, então você pegou o cara errado. Ele se levantou e saiu da boate. Tony decidiu que a melhor solução seria ir para casa para ter uma boa noite de sono e entrar em ação pela manhã. Não havia muito tempo e ele não queria perder uma aposta como essa. De manhã, Tony se levantou cedo para se encontrar com seu pai em casa. Ele foi até a sala de estar no primeiro andar. Sua au pair estava colocando a mesa e trazendo o café. Tony, você chegou cedo em casa. Não preparei nada para você. Tudo bem, Nani, você pode me fazer um café? Sim, claro que posso. Filho, você acordou cedo. Disse Lily.
A mãe dele tinha acabado de descer para o primeiro andar para tomar o café da manhã. Ao ver seu filho acordar tão cedo pela primeira vez, ela começou a se preocupar. Há algo errado? Eu queria falar com você. Tony olhou sua mãe nos olhos e disse com confiança. Preciso de dinheiro. Ele continuou. Mas eu lhe darei dinheiro suficiente para 1 mês. Cassie concordou e entrou no carro com Tony. Ele fechou cuidadosamente a porta atrás dela. Quer dar uma volta pela cidade? Sugeriu Tony. Sim. Cassie concordou. Ninguém nunca havia levado para dar uma volta de carro na cidade à noite. Ela estava extremamente curiosa para experimentar novas sensações. Cassie adorou. Eles dirigiram por cerca de 40 minutos e chegaram ao restaurante. O terreno era lindo e muito bem cuidado. Havia flores em grandes carrinhos do lado de fora do restaurante que pareciam ser cuidadas por horas todos os dias. Tudo era perfeito aqui. Havia um homem na entrada que cumprimentava os convidados e os acompanhava até suas mesas. Quando Tony e Cassie entraram, o homem imediatamente disse seu sobrenome e foi acompanhado até o salão mais distante. Ali havia uma pista de dança e mesas ao redor com sofás aconchegantes. Cassie examinou a sala com cuidado. Ela nunca havia estado em lugares tão elegantes. Você gosta? Tony a interrompeu. Muito, é muito bonito. Cassie continuou a olhar em volta com admiração. Não há nada de especial nisso. Você nunca esteve em um lugar como esse? Tony riu. Não, por quê? Qual é a graça? Cassie ficou ofendida. Imagine que as pessoas comuns não vão a lugares como esse e que muitas outras coisas não fazem o que você faz. O que você quer dizer com isso? Tony ficou surpreso. E parou de rir. Nada, é melhor eu ir para casa. Cassie estava prestes a se dirigir para a saída, mas Tony agarrou seu braço e a arrastou para uma mesa. Aqui, sente-se, essa é a minha mesa. Como assim, a sua? Cassie olhou para o cara com surpresa. Bem, quase. Ela está sempre no arsenal e sempre que venho aqui é de graça. Deve ser legal viver uma vida como essa? Perguntou Cassie. Você não precisa se preocupar com nada, acho que até tem sua própria mesa no restaurante. Você trabalha em algum lugar? Não, não trabalho em lugar nenhum. Meu pai queria que eu aceitasse um emprego na empresa dele, mas não há emprego para mim lá. Não é um trabalho para mim, de forma alguma. Entendo. Cassie suspirou com tristeza. Ela estava começando a se decepcionar com o rapaz que parecia perfeito para ela. O que ela poderia encontrar nele que a atraísse tanto? Essas eram perguntas que ela mesma não conseguia responder honestamente. Por um lado, ela se sentia lisonjeada por um rapaz como Tony tê-la notado. Mas ela sabia que ele vinha de uma família rica. Ele tinha outros interesses que eram radicalmente diferentes de sua visão da vida. A noite se estendeu por um longo tempo. No início, Cassie olhava com entusiasmo para tudo ao seu redor, mas depois simplesmente se desinteressou. Havia meninos e meninas que eram claramente filhos de pais ricos. Cassie se sentiu desconfortável na companhia deles. Belry entrou no restaurante, que estava observando o casal de uma mesa vizinha. Tony viu a expressão no rosto do amigo, agarrou Cassie e a arrastou com ele para a pista de dança. Eles dançaram. Cassie finalmente relaxou. Ela estava se divertindo. Quando Tony percebeu que aquele era o momento perfeito para a intimidade, ele arrastou Cassie para fora. Lá, ele a colocou em seu carro e dirigiram pela cidade noturna. Tony parou em frente a um pequeno prédio de 2 andares. Onde estamos? Perguntou Cassie com surpresa. Ela leu o nome, era um hotel. Achei que seria bom passarmos o resto da noite juntos. Você está falando sério? Cassie se perguntou. Ela pegou sua bolsa e quis sair do carro. Mas Tony chegou antes dela e acionou o sistema de travamento central. Todas as portas foram trancadas em um instante. Abra o carro.
Eu quero sair. Cassie começou a gritar. Vamos, não grite. Tony tentou acalmá-la. Nós nos divertimos muito juntos. Ou você não gostou? Eu gostei de tudo. Mas se você acha que pode agir assim, está enganado. Não estou errado. Eu entendo isso. Tony ligou o carro e eles partiram. Alguém mais acredita nesses contos de fadas? Para conseguir um bom emprego na vida, você precisa se casar com um homem rico. E, para isso, não é preciso ter boas notas. Joe se aproximou delas. Ele era amigo de Cassie e Lucy, que estudava com as meninas na mesma classe. Ele era calmo e tranquilo, e muitas vezes ajudava com as anotações. Ele gostava muito de Cassie, mas era tímido para lhe dizer como se sentia. Sua tática era simples. Ele decidiu que a ajudaria e, mais cedo ou mais tarde, ela se apaixonaria por ele. Como está indo? Como foi o teste? Perguntou Joe. Passei com louvor. Mas Lucy tirou uma nota baixa. Tenho insistido para que ela faça o teste novamente, se puder, mas ela não quer fazer. Por que isso? Por que eu deveria perder meu tempo estudando? Não, prefiro festejar esta noite. Joe, você vem? Perguntou Lucy. Eu não diria não. Respondeu o garoto. Nesse momento, o telefone de Cassie tocou. Ela olhou para a tela. O número não tinha assinatura. Depois do teste, ela havia esquecido completamente que era o Tony. Ela atendeu o telefone. Oi, então você passou no exame e tirou um A. E agora vamos sair com você para um restaurante hoje à noite. Ele ouviu a voz de Tony. Você tem razão, tirei um A, mas eu tinha outros planos para esta noite. Não aceito desculpas. Especialmente porque você e eu fizemos planos esta manhã. Então, posso ir buscá-lo? O Tony era persistente. Ele não estava acostumado com as garotas que o rejeitavam. Geralmente elas o seguiam, queriam conhecê-lo melhor. A curiosidade habitual de Tony estava em jogo aqui. Eu moro em um dormitório perto da universidade. Vou olhar no mapa, não sei onde fica, mas estarei exatamente às 6 da tarde embaixo do seu dormitório. Tony desligou o telefone. Cassie não teve tempo de responder a ele. Suas amigas a olharam com interesse. Quem é? Perguntou Lucy com surpresa. Alguém que conheço me convidou para ir a um restaurante hoje à noite. Respondeu Cassie, sorrindo enigmaticamente. Um conhecido? Por que não sabemos nada sobre ele? Bem, quando eu teria lhe contado sobre ele? Ele me abordou hoje de manhã no refeitório enquanto eu estava sentada lendo. Você não foi lá comigo hoje de manhã? Sim, certo, eu prefiro dormir 30 minutos a mais do que estudar. Como você pensa em se enrolar com livros pela manhã? Porque eu quero ter uma boa educação e depois conseguir um emprego que pague bem. Vou ajudar meu pai. Ele está passando por um momento difícil sozinho. Cassie sonhava com uma vida boa. Então, sinto muito, mas não posso ir ao café com você hoje à noite. Você pode ir sem mim. Tenha uma boa noite de sono. Cassie correu para o quarto para escolher suas roupas para a noite e se arrumar. Quando morava em sua cidade natal, ela só tinha ido a boates algumas vezes na escola. Aqui era diferente, especial. As meninas se encontravam com antecedência e, a partir da noite, faziam o cabelo, colocavam a maquiagem e vestiam suas melhores roupas. Os vestidos de Cassie eram modestos, e ela nunca usava roupas provocantes. Não, ela não era desse tipo de família. Seu pai era estritamente conservador. Ele sempre ensinou a filha a pensar primeiro nos estudos. E depois, quando ela estiver na carreira, você poderá pensar na família, e a escolha de um parceiro de vida deve ser feita com muito cuidado e, em hipótese alguma, com pressa. Afinal de contas, você sempre terá tempo para se casar. Mas o mais importante é que o casamento seja feliz. A moça passou perto do espelho. Seu humor era maravilhoso.
Ela já estava antecipando o encontro da noite. Cassie percebeu que Tony era de uma família rica e que não era seu par. Mas a esperança cintilava em seu coração. Ela achava que ele gostava dela. O amor não é uma questão de status. Quando entrou no ensino médio, Cassie estava usando o lindo vestido que seu pai havia comprado para sua formatura. Ele sempre fazia a filha feliz de todas as formas possíveis. Cassie trançou o cabelo, pintou os cílios e os lábios. Ela não usava muita maquiagem, apenas o essencial, em sua opinião. Ela acreditava que a verdadeira beleza de uma garota estava em sua forma natural. Ela não entendia as moças que, de manhã à noite, desapareciam nos gabinetes dos cosmetologistas, mudando completamente sua aparência. Às 6 horas da tarde, Cassie saiu de seu quarto. Tony estava parado ao lado do carro com um buquê de flores. Ela sorriu e correu até ele. Oi, você está me esperando há muito tempo. A moça sorriu. Não, acabei de chegar há alguns minutos. Tony não sabia como se comportar com Cassie. Mesmo com sua autoestima, ele se sentia desconfortável. Sua mente estava ocupada com a discussão e como ele conseguiria a vitória. Era inaceitável que ele perdesse. Isso não fazia parte de suas regras. É para mim? Cassie olhou para as flores. E estas são para você. Tony hesitou. Ele não sabia por que se sentia tão desconfortável. Tony achava que tinha de ser galante e não assustar a garota, caso contrário, todos os seus esforços seriam em vão. Vamos lá, então. Sim. Tony estava observando a reação da garota. Não, amanhã então, o que é hoje? Ele continuou tentando adivinhar. Cassie fechou o livro e Tony imediatamente o pegou e o colocou ao lado dela. Posso lhe garantir que você não precisa mais estudar para essa prova. Considere isso como uma em seu histórico escolar. E se eu não conseguir? Perguntou Cassie, em que garantia tenho de que terei essa nota? Bem, não estou lhe dando nenhuma garantia. Mas se eu estiver errado, virei buscá-la na escola. Iremos juntos a um parque ou a uma cafeteria. Eu lhe pagarei um jantar ou a sobremesa mais deliciosa. E como bônus, só para você, posso realizar todos os seus desejos. Tudo o que você quiser. É mesmo? Cassie não conseguiu mais conter suas emoções e começou a rir. Você é tão seguro de si. Não tem medo? Perguntou ela. Não, do que eu teria que ter medo? Tony ficou surpreso. E se eu quiser algo e você não puder entregar? Cassie olhou Tony nos olhos, esperando sua reação. Agora ela se perguntava como ele responderia. Isso não existe. Posso fazer tudo o que você quiser. Tony era tão seguro de si que brilhou ao perceber que era filho de pais ricos. Ele sempre teve o melhor de tudo e não tinha restrições financeiras. Seu pai havia lhe dado um carro muito caro para que o filho não andasse a pé ou de táxi, muito menos de transporte público. Ele achava que seu status não permitia que seu filho fosse diferente dos outros. Eles tinham uma equipe que cuidava da limpeza e da arrumação da casa nos fins de semana, e até um jardineiro vinha cuidar do gramado e das flores. Eles viviam muito bem e muitas pessoas invejavam uma vida tão luxuosa e despreocupada para Tony. Até mesmo seu amigo Belry, que habilmente escondia suas emoções. No fundo, ele desejava poder viver assim e não ter preocupações. Bem, veremos. Cassie sorriu. Ela não esperava que uma proposta tão simples despertasse tanto interesse nela. Também se sentiu lisonjeada pelo fato de um cara como Tony tê-la notado, sendo que normalmente ninguém a conhecia. Então me dê seu número de telefone e eu ligarei para você hoje à noite. Você quer sair de férias? Posso lhe oferecer uma ótima opção, um restaurante à beira-mar. Lá é muito legal, divertido, mas você já ouviu falar das discotecas à noite? Não. Respondeu Cassie. Por que você nunca esteve lá? Tony ficou surpreso. Ele estava acostumado a sair com garotas que gostavam de festas e de ir a boates.
com alguém como Cassie, ele não estava nem um pouco interessado. Ele simplesmente tinha que fazer isso, porque o argumento do dinheiro aumentava a empolgação. Eu não estava. O que havia de tão surpreendente nisso? Nem todas as pessoas vão a restaurantes para se divertir. Cassie ficou ofendida. Eu não fiquei ofendido. Então deixe-me lhe mostrar este belo lugar esta noite. Você vai adorar. E a vista da cidade à noite, você tem que ver com seus próprios olhos. Pode me dar seu número de telefone? Cassie abriu sua bolsa e tirou um caderno. Ela anotou seu número de telefone e o entregou a Tony. Ele se esforçou para esconder sua surpresa. Ninguém mais escrevia seus números dessa forma. Geralmente, as garotas ditavam os números para ele ou mandavam mensagens no Messenger. Então, vejo você hoje à noite. Tony pegou a folha e se dirigiu para a saída. Belry já estava esperando por ele no estacionamento e tirava fotos dos transeuntes. Ele estava nervoso porque não tinha muito tempo para preparar o material. Vamos levá-lo ao trabalho? Perguntou Tony. Ele estava sorrindo porque estava saboreando a vitória. E sim, prepare o dinheiro, porque hoje à noite vamos ao restaurante Imperial. Tony segurou a folha de papel na qual Cassie havia escrito seu número de telefone. Não tenha pressa em se animar tão cedo. Belry não perdeu a esperança de vencer a discussão. Ela dar o número de telefone e concordar em ir ao restaurante com você não é uma vitória. Tenho certeza de que ela não o vê como o tipo dela. Você não é o tipo dela. Venha ver por si mesmo como seu dinheiro se torna meu. Eu a assistirei. Tudo bem, vamos lá. Logo vou me atrasar para o trabalho. E traga sua câmera. Quero que tire uma foto da sua derrota e da minha vitória. Vamos lá. Tenho outras coisas para fazer. Tenho de terminar tudo antes desta noite. Cassie passou mais meia hora na cafeteria. Ela repetiu todo o material, ganhou confiança e correu para a escola. Quando saiu do teste, estava radiante de felicidade, mas sua amiga estava triste porque ela tinha tirado uma nota baixa. Você vai fazer de novo? Perguntou Cassie a Lucy. Ela era sua amiga da faculdade. Não vou correr atrás dessas notas que ninguém quer. Tenho outros planos para minha vida. Respondeu a garota. E não é nada disso, boas notas ajudarão a conseguir um bom emprego na vida. Cassie tinha certeza de que, se fosse uma excelente aluna, conseguiria facilmente o emprego que desejava. Foi isso que seus pais lhe ensinaram desde que ela era pequena. Ah, isso não. Lucy revirou os olhos. Belry começou a olhar em volta. Ele estava procurando uma maneira mais difícil de pegar seu amigo no ato de incompetência. E, de repente, sua atenção foi atraída para Cassie, que estava comendo seu bolo e lendo um livro de economia ao mesmo tempo. Ela estava vestida de forma modesta e se destacava claramente da multidão de garotas no terraço. Belry percebeu que agora tinha certeza de que iria testar o conhecimento de seu amigo sobre como conquistar o coração das garotas. O que você acha dela? Belry apontou o dedo para Cassie, que não estava mais prestando atenção neles. Ela havia perdido o interesse neles, pois sua prioridade eram os estudos. Tony começou a olhar para Cassie com atenção. Ele pensou por alguns segundos, mas depois se recostou em sua cadeira e respondeu com confiança. É um beco sem saída. Não vou nem comentar sobre isso. Não, vamos lá, você está se acovardando, não está? Belry sorriu. Está bem, está bem, está bem. Garotas como essa precisam de nerds como você. Ou continue. Belry, isso está ficando interessante. Bem, ou ela está pronta para ser sua, se você tiver uma alma delicada, for de natureza sensível e estiver disposto a compartilhar os interesses dela com ela, caso contrário, ela nem olhará em sua direção. E então você tem de ser modesto, não se destacar na multidão, ser o mesmo cinza e despretensioso. Ela certamente não olhará em sua direção. Belry decidiu fazer uma piada diferente. Ela não vai olhar na direção da Maya, ela vai.
O que você quer apostar? Tony estava determinado. Ele queria provar que seu amigo estava errado. Tony era o tipo de pessoa que sempre conseguia o que queria. Ele era assim desde criança. Seus pais lhe compravam os melhores brinquedos, satisfaziam todos os seus caprichos, contratavam os melhores tutores para seus estudos, para que seu filho fosse o melhor. No fim das contas, sua autoestima estava tão elevada que ele confiava plenamente em suas habilidades, sem uma gota de dúvida. Por $1000, respondeu Belry. Belry respondeu. Ele não tinha esse dinheiro. Ele esperava que Tony não gostasse de uma garota como Cassie, consequentemente, pudesse ter um bom lucro com seu salário e pagar o empréstimo. Ele teria dinheiro de sobra para comemorar sua vitória na disputa na cafeteria. Belry já estava imaginando sua alegria, mas foi interrompido pelo amigo. Isso não é demais para você? Onde você vai encontrar tanto dinheiro? Tony ficou surpreso com tal aposta. Está tudo muito bem. Tenho certeza de que é você quem vai me dever o dinheiro. Acho que não. Respondeu Tony com um sorriso presunçoso. Então tenho uma ideia, e que tal se eu apostar $500 que é meu? Vou baixar a aposta porque não é realista que você me encontre tanto dinheiro. E não estou disposto a esperar anos pelos meus ganhos em uma aposta. Tudo bem, vamos fazer isso. Mas só até o fim do dia. Belry começou a esfregar as mãos. Há muito tempo não me interesso por apostas de um dia. Vamos apostar que eu consigo fazer isso em uma semana. O tempo acabou, então. Belry respondeu. Você tem exatamente 7 dias. Se falhar, espero receber meu dinheiro. Não seja tão arrogante, pois sou muito determinado. Você é quem já está começando a economizar e a trabalhar mais. Por que eu não vou ficar esperando? Se eu ganhar, ganharei o valor total de uma vez. Tony ajeitou a camisa e foi até a mesa onde Cassie estava sentada. Ele se sentou ao lado dela e começou a sorrir. Cassie olhou intrigada para o rapaz, que parecia muito presunçoso ao mesmo tempo. Sem mais delongas, ela decidiu se aproximar dele sem pedir para se sentar em sua mesa. O que foi? Perguntou ela, indignada. Não é nada. É que eu gosto muito de você. Tony ainda estava sorrindo também. Naquele momento, ele pensou que não seria tão difícil lidar com Cassie. A garota revirou os olhos em sinal de frustração, respirou fundo e continuou a ler o livro. Ela não tinha tempo nem disposição para se distrair com novos conhecidos. E Cassie era o tipo de garota que não se socializava em cafés, nem mesmo com rapazes tão seguros de si que se consideravam superiores a todos os outros. Você está estudando para as provas, que matéria? Tony disse uma matéria que interessasse a Cassie para fazê-la falar. Ele precisava mostrar a Belry que não tinha chance de vencer essa discussão. Ele inclinou a cabeça para um lado e viu o título do livro Economics and Finance. Entendo, você é formado em economia. Cassie olhou para cima, ela já estava olhando para Tony com irritação e não gostava de ter sua atenção voltada para ela. Bem, vejo que provavelmente está estudando para a prova. Sim, tenho certeza de que estou certo. Tony se recostou em sua cadeira com confiança, esperando uma resposta. O que você é, vidente? Cassie decidiu colocar o homem insolente em seu lugar. Talvez eu seja. Deixe-me adivinhar, você provavelmente tem uma prova depois de amanhã e está sentado aqui estudando para ela. Cassie era uma garota doce e tímida. Ela andava pela rua com um livro didático nas mãos. Estudar era fácil para ela porque era muito responsável e, na universidade, seus professores gostavam dela por sua maleabilidade. No caminho, ela decidiu ir a um café aconchegante. O terraço de verão era irrealisticamente bonito. Havia mesas do lado de fora com toalhas de mesa perfeitamente arrumadas. Vasos de flores frescas se complementavam e davam um calor incrível. O ar tinha cheiro de primavera. Estava quente, então a garota decidiu se esticar do lado de fora para estudar antes da aula. Ela não precisava ter pressa hoje.
Havia apenas um teste no cronograma, para o qual ela estava se preparando com responsabilidade. Cassie sentou-se em uma mesa. Ela foi imediatamente abordada pelo garçom. "Boa tarde, o que deseja pedir?" perguntou o jovem. Ele sorriu muito educadamente. "Boa tarde, posso pedir um pedaço de melão e um copo de água?" perguntou Cassie. "É só isso." O garçom ficou surpreso. Seu rosto mudou radicalmente. "Cassie", disse ela timidamente. "Posso lhe servir um chá ou um café?" Com a mesma expressão de surpresa, o garçom continuou a olhar para a garota. "Veja bem, não tenho bolsa de estudos por mais uma semana." "Obrigada, só água." "Vou trazer agora mesmo." O garçom foi embora. Cassie abriu seu livro didático e começou a ler para revisar o que havia aprendido. Ela não tinha muito dinheiro sobrando, mas estava com vontade de comer algo doce desde a manhã. Ela adorava melão. A mãe de Cassie o preparava não apenas nos feriados, mas também em dias normais, para agradar a filha ou apenas para animá-la. Sua leitura foi interrompida por uma música alta. Cassie olhou para cima e viu que um carro muito bonito e, aparentemente, bastante caro estava estacionado perto da cafeteria. A garota não sabia muito sobre eles, porque não precisava saber. Sua família vivia de forma modesta. Seu pai não tinha carro. Assim, Cassie ficou olhando em volta com interesse. Um jovem saiu do carro. Seu cabelo brilhava ao sol e estava cuidadosamente penteado, pois não se mexia com o vento. Cassie pensou consigo mesma que, afinal, os rapazes também gostam de usar fém. Ela não conseguiu conter um sorriso. Aparentemente, foi o jovem que usava roupas bonitas que também chamou a atenção de Cassie. Ela deu uma olhada na área e foi até o amigo que estava do lado de fora do refeitório com uma câmera na mão. Eles se dirigiram a uma mesa do lado de fora. Cassie viu que havia uma placa indicando-o reservada. Ela pensou consigo mesma que deve ser muito bom ser bem dotado. Você não precisa se preocupar com o fato de estar a uma semana da bolsa de estudos e ter de ser muito parcimonioso com seu dinheiro. Um garçom logo veio à mesa e lhes trouxe café. Cassie percebeu que eles eram clientes frequentes do lugar. Ela mesma raramente ia a cafeterias, apenas em situações excepcionais, quando queria comer algo delicioso ou tomar chá verde com mel. E seus pais viviam modestamente. Durante toda a vida, eles trabalharam na fábrica local. Seu pai foi embora quando sua mãe morreu. Ele decidiu que não poderia mais trabalhar em um lugar onde tudo o fazia lembrar da mulher que amava. Eles se amavam muito, viviam de alma para alma e nunca brigavam. Pelo menos, Cassie nunca os viu de mau humor. A infância deles foi a melhor. E uma infância que permaneceria para sempre em suas memórias. Quando seu pai deixou o emprego e foi trabalhar como motorista de ônibus, Cassie decidiu que ajudaria seu pai. A garota estudou bem na escola e conseguiu entrar no orçamento, por isso recebeu uma bolsa de estudos. Ela não aceitava dinheiro do pai e achava que estava fazendo a coisa certa. Afinal de contas, é preciso estudar para se recuperar rapidamente. O rapaz que chegou em um carro caro se chamava Tony. Seus pais eram muito ricos. Portanto, ele vivia completamente sozinho. Não precisava trabalhar. Todos os meses, seus pais transferiam uma grande quantia de dinheiro para sua conta para todos os tipos de despesas. "Qual é a nova câmera que você tem?" perguntou Tony a Belry, seu melhor amigo desde a infância. Seus pais trabalhavam no mercado local, tinham sua própria loja, mas não ajudavam o filho. Ao contrário de Tony, Belry tinha que ganhar seu próprio sustento. "Sim, tive de fazer um empréstimo. Mas não gostei da ideia. Não queria me endividar. Houve uma mudança de gerência na empresa em que trabalho e sabe o que eles me disseram? Eles querem fotos de melhor qualidade. E me deram novas tarefas. Agora tenho que escolher um tema que seja interessante para jovens e adultos. Não acho que exista tal coisa. Você tem que escolher um assunto. Há interesses diferentes. Então, qual é o problema?" perguntou Tony a si mesmo.
Ele olhou em volta, mas Cassie não chamou sua atenção. Esse é o problema, antes eu só escrevia sobre onde ir nos finais de semana ou depois do trabalho. Quais feiras ou exposições são organizadas no parque? Aparentemente, as pessoas não estão mais interessadas em tais entretenimentos. Não sei como fazer mais nada. Beori parecia frustrado. Ele não gostava de dificuldades e mudanças em sua vida. Por isso, permanecia no mesmo lugar, vivendo uma vida monótona e entediante para os padrões de Tony. Vamos lá, você não quer sair de sua zona de conforto. Tony decidiu admoestar o amigo. Isso é o que meus pais sempre diziam quando eram muito duros comigo. Eu adoraria, mas não sei. E se não der certo? O que faremos então? Beori tentou não demonstrar suas verdadeiras emoções, para não mostrar ao amigo que ele estava com muito medo de perder seu local de trabalho habitual. Ao contrário de Tony, seus pais não lhe deram dinheiro algum. Por isso, ele ganhava a vida por conta própria. Se você pensar assim, com certeza não chegará a lugar algum. Tony olhou ao redor. Escute, por que você não escreve sobre garotas? Você está falando sério sobre garotas? Beori olhou para ele com olhos muito surpresos. Ele achou que Tony estava rindo dele. Não, estou falando sério. Ele escreve sobre garotas. Olha, tem uma história para você. Escreva sobre como conquistar o coração das garotas. É tudo padrão. Portanto, não vai ser um problema. Acho que vou ser demitido com certeza depois desse artigo. Beori sorriu. Ele realmente achava que o amigo estava brincando, mas, pela expressão dele, ficou claro que ele estava falando sério. Hoje em dia, você pode conquistar qualquer garota. O principal é perceber logo de cara quem ela é e o que ela é. Há uma garota de óculos sentada à nossa direita, uma típica chefe de escritório. Ela saiu para tomar uma boa xícara de café e trabalhar em um ambiente bonito. Ela é clássica. Acho que uma garota como essa precisa de uma nova experiência. Ela será sua se você a convidar para ir à piscina no fim de semana, levá-la para passear no parque ou fazer um piquenique perto do bosque, algumas saídas como essa e ela será sua. O mais importante é que eles tenham sido românticos e que ela tenha algo para contar aos amigos. Tenho certeza de que elas também vivem entediadas. Você é um conhecedor do coração das mulheres. Beori riu. Você não deveria me ouvir. Veja, ela está na casa dos 30 anos, mas obviamente está aqui para conhecer alguém. Tony apontou para uma garota de meia-idade usando maquiagem brilhante. Seus lábios vermelhos eram visíveis. Sem dúvida, ele se interessaria por alguém assim. Beori começou a balançar a cabeça. Isso é compreensível. Mas vamos direto ao ponto. Uma garota como essa, do que ela precisa? De estabilidade. É tão simples quanto isso. Ela precisa de um bom namoro, você cuidando dos problemas dela, proporcionando-lhe estabilidade na vida. Bem, e se houver filhos, então a criação dos filhos também, como, em primeiro lugar, olhar para sua carteira. E que tipo de homem você é, sem mais nem menos?